toda a gente fala de globalização. E alguns dizem que tudo isto é o resultado da globalização. E dizem estes. E a globalização é o desenvolvimento científico e tecnológico. É a capacidade da gente ver as imagens, enfim, nas televisões, ao mesmo tempo que os acontecimentos vão passar. É a capacidade de comunicarmos por e-mail, ou por telefone, ou por outras vias de telecomunicações com todo o espaço do mundo. Isso é que produziu os resultados que nós estamos a assistir. Significa esta leitura que, como muitos dizem, não adianta ser contra a globalização, porque é como ser contra o facto do sol nascer todos os dias. Ela está aí e não podemos fazer nada. Temos que aceitar. Aqui começa o discurso do não há alternativa, não há saída. Temos que aceitar o que está, ponto final. Alguns dizem é uma questão de inteligência. Por mim, eu digo, é uma questão de estupidez. Porque essa ideia de que não há alternativa, creio que é uma posição ofensiva da nossa inteligência e da nossa liberdade. Se não há alternativa, os homens não vão cá a fazer nada. Temos que acreditar que há alternativa. E temos que acreditar, a meu ver, que o mal não está no desenvolvimento científico e tecnológico. Esse é o caminho da libertação do homem. Sempre foi. Sempre tem sido o caminho da libertação do homem. O desenvolvimento científico e tecnológico e as vantagens ao nível da produtividade, da capacidade de criação de riqueza que os homens têm sabido tirar dessa sua criação. E isso tem, inclusive, valorizado o homem como homem trabalhador. Porque são os homens que trabalham, que criam a ciência, que criam o conhecimento, que são os depositários dela e que são capazes de utilizar para criar mais riqueza. Este desenvolvimento científico e tecnológico valorizou, portanto, o trabalho perante o capital. Hoje, o trabalho vale ainda muito mais do que o capital. E, sobretudo, vale muito mais os trabalhadores do que os capitalistas. Nós precisamos de capital para investir. O que não precisamos é necessariamente de capitalistas. Bom, então, o que é a globalização? A meu ver, a globalização é uma política sistematicamente conduzida, é o que eu chamo a política de globalização neoliberal. O que significa que a matriz do que está mal é o neoliberalismo. É a ideologia que comanda aquilo que está aí na nossa realidade. E é claro que não é o facto de ter desenvolvido as telecomunicações, nem a informática, nem as comunicações, nem os transportes, que implica que os capitais tenham liberdade, gozem de liberdade absoluta de circulação à escala mundial. Nem isso tem que ver com a desregulamentação de todo o setor financeiro, nem isso tem que ver com a liberdade de criação de produtos financeiros, com a transformação do capitalismo em capitalismo de casino e das bolsas em verdadeiros casinos, onde se aposta e não se faz mais nada. As bolsas são casinos. Estudos muito recentes quanto às bolsas americanas mostram que apenas menos de 1% de todos os valores transacionados nas bolsas americanas representam, digamos, financiamento direto às empresas. 99% daquilo que se faz na bolsa é jogo de casino. Bom, então é nisto que nós chegamos. Isso não resulta do desenvolvimento científico e tecnológico. O desenvolvimento científico e tecnológico pode facilitar certas manobras, mas não é isso que nós temos que combater. O que temos que combater é a ideologia neoliberal, sendo certo que o neoliberalismo não é também uma invenção de filósofos que não tinham mais nada a fazer e resolveram criar o neoliberalismo. O neoliberalismo não existe fora do capitalismo. O neoliberalismo é uma nova face do capitalismo. É o capitalismo dos tempos em que o capital financeiro exerce como nunca uma grande predominância sobre o capital produtivo. Se quisermos encontrar uma data com tudo o que isto é de aleatório, podemos ir a agosto de 1971, quando a administração Nixon, unilateralmente, resolveu romper os acordos celebrados antes do final da guerra em Bretton Woods, quanto, digamos, à configuração do sistema monetário internacional, que previam que o dólar era convertível em ouro a uma determinada paridade. Naquela altura, a administração Nixon veio dizer que o governo americano não cumprirá mais esta obrigação. O dólar deixa de ser convertível. E, dito isto, significou que o mercado das divisas, dos meios de pagamentos internacionais, começou a controlar os movimentos das divisas. Em vez de a valorização das moedas decorrer de organismos de regulamentação e de intervenção, digamos, dos órgãos do poder político em cada país, tudo passou a depender dos mercados financeiros. E é claro que sabia-se
que isto iria abrir o caminho à especulação, porque as instituições financeiras iam aproveitar a maré para ganhar dinheiro à custa da especulação. E isto foi o que aconteceu. Em 1973, os mais antigos recordam-se, ocorreu a chamada crise do petróleo. Veio trazer um fenómeno novo, a chamada estagflação. O que é que isto quer dizer? Até aqui as crises caracterizavam-se pela baixa dos preços. As crises significavam que os preços dos bens e serviços em geral baixavam, o que criava dificuldades a grande número de empresas. Agora, pela primeira vez, verificava-se a estagnação da economia ou até a baixa da produção, mas os preços já altos continuavam a subir e às vezes a taxas bastante elevadas, a ritmos muito elevados de crescimento. Este fenómeno que o pensamento económico oficial da altura, o keynesianismo, não conhecia, perturbou os keynesianos e abriu o caminho, digamos, aos neoliberais, aos monetaristas, como lhe queremos chamar, ao Milton Friedman, ao Friedrich Hayek e a toda essa gente, que veio, naturalmente, culpar o keynesianismo e o Estado keynesiano de todos os males do mundo, da inflação e do desemprego, e veio dizer, nós é que temos a salvação, e a salvação é entregar tudo ao mercado, é deixar que o mercado resolva, porque o mercado é o mecanismo dos mecanismos, é realmente a grande solução. E tudo caminhou por aí com a ascensão de Reagan e depois da Sra. Thatcher ao poder, representando bem esta nova corrente das coisas. Só que esta crise do petróleo veio tornar também evidente e inegável, não suscetível de ser escondida, uma outra crise estrutural do capitalismo. A baixa tendencial das taxas de lucro, que muitos autores vinham identificando através de estudos específicos, mas que nessa altura se tornou um fenómeno, como hoje diríamos, incontornável. Ninguém foi capaz de negar que ele estava aí, estava em campo, o que veio, portanto, evidenciar uma crise estrutural do capitalismo e uma contradição que dificilmente o capitalismo conseguirá resolver. Em 1964, os Estados Unidos aboliram o controle sobre os movimentos de capitais. Seguiu-se o Reino Unido, o Japão e depois a Europa, praticamente com Maastricht. E o Banco Mundial e o FMI passaram a exigir a todos os países que ele recorriam que tomassem medidas para libertar os movimentos de capitais, portanto, abrir o seu campo, o seu espaço à especulação financeira. E assim se iniciou a globalização financeira, que é, digamos, o prato forte desta globalização neoliberal. É marcado, portanto, que o neoliberalismo é a ideologia das classes dominantes, ou, se quisermos, do setor dominante das classes dominantes, o setor do capital financeiro. O que é que caracteriza a financiarização da economia? A liberdade absoluta de circulação de capitais. Recordam-se que, ainda não há muitos anos, em Portugal era crime alguém levar dinheiro para o estrangeiro. Recordam-se que uma vez o Dr. Sousa Tavares respondeu porque colocou dinheiro no estrangeiro. E era crime. E crime, enfim, que não era branco. Bom, agora não. Agora os melhores do mundo fazem isso e vivem disso. Portanto, a liberdade absoluta de circulação de capitais. Depois, a criação do mercado único de capitais à escala mundial. A desregulamentação do setor financeiro. Depois da crise de 29 dos anos 30, digamos que os Estados regularam o setor financeiro. Porque se concluiu que era gente perigosa. Então, de alguma forma, definiu regras de financiamento. E uma regra foi, desde logo, esta: a separação dos bancos comerciais dos bancos de investimento. Quer dizer, os bancos que concedem crédito às empresas, às famílias, etc., não podiam jogar na bolsa. Quer dizer, não podiam desenvolver certo tipo de operações. Os bancos de investimento, que geriam fortunas, bom, esses tinham essa liberdade, mas, digamos, também o seu estatuto era outro. Ora bom, agora, o princípio da banca universal veio permitir que todos os bancos façam tudo o que lhes apetecer, inclusive dedicar-se a negócios de seguros, controlarem fundos de investimento e, portanto, emitirem produtos financeiros e jogar na bolsa. E é claro que os bancos, todos eles criaram fundos de investimento, alguns gerem fundos de pensões, mas mesmo os fundos de investimento recolhem a poupança das pessoas e depois utilizam-nas para jogar, digamos, no casino. Quando as coisas correm mal, naturalmente, invoca-se o interesse dos depositantes, coitadinhos, puseram lá o seu dinheiro e os bancos não podem ir à falência, porque senão não estavam a salvar os interesses dos depositantes. Bom, então, o princípio da banca universal significou isso. Um exemplo claro foi a desregulamentação e a liberdade de emissão de produtos financeiros derivados. Chama-se de produtos
eufemisticamente, porque para dar a ideia de que também se fala de indústria bancária, para dar a ideia de que eles produzem uma coisa, não produzem nada. Produzem capital fictício, produzem, digamos, fichas de casino, para jogar nas apostas do casino. Depois, a independência dos bancos centrais, que significa o quê? Que os bancos centrais ficam à margem do governo, são independentes do governo, deixam de ser órgãos do governo, sobretudo na Europa. Esta ideia avançou mais que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o sistema da Reserva Federal é independente within the government, quer dizer, é independente, mas está dentro do governo. Tem que colaborar com o governo na consecução dos objetivos da política pública, não apenas da estabilidade da moeda, mas também do crescimento económico, do financiamento da economia, do desenvolvimento regional, digamos, de todos os objetivos das políticas públicas, do combate às crises. Bom, na Europa foi-se para o fundamentalismo. Por isso eu digo que a Europa é o maior monumento ao neoliberalismo que conhecemos no mundo atual. E então o Banco Central Europeu, por força dos seus estatutos, que constam do tratado, coisa também inédita, como é que os estatutos de um banco constam de um tratado internacional? Mas é o que se passa. Então, o Banco Central Europeu não pode emprestar dinheiro, nem avalizar, nem de nenhuma maneira conceder crédito aos Estados-membros. Ele é verdadeiramente um banco federal, é um órgão federal, é o órgão mais federal, digamos, da estrutura que é a União Europeia, mas não pode receber instruções, nem acertar políticas com os órgãos comunitários, nem com nenhum dos Estados-membros, e não pode emprestar dinheiro nem à União Europeia, nem a nenhum dos Estados-membros. Mas pode emprestar aos bancos privados. E é o que tem estado a fazer. Empresta-lhes otários milhões e milhões para tapar os seus buracos e para eles jogarem na especulação, continuarem a jogar no casino. Empresta-lhes dinheiro a 1% ou a menos de 1% e os bancos, o que é que fazem? Vão emprestar dinheiro aos Estados, 7, 8, 10, 15, 20%. É um negócio da China. É um negócio da China. E o BCE está lá para isto. Por isso eu digo, este BCE é uma entidade que sofre de uma doença, de uma esquizofrenia congénita. É preciso, naturalmente, tratar este doente, interná-lo e mudar-lhe a personalidade, porque assim não vamos a parte nenhuma. Bom, então, a independência dos bancos centrais traduz-se nisto. O que significa que os Estados ficaram na mão do poder financeiro. Os Estados perderam esta sua soberania. Desde o início, quando foi criado o Banco de França, o Napoleão disse: criei o Banco da França para controlar as taxas de juros. Bom, quer dizer, desde o início, os bancos centrais são um instrumento fundamental da soberania. Agora deixaram de ser. O Estado precisa de dinheiro, como se dizia antigamente, vai ao Tota. Pois é, o Estado precisa de dinheiro, vai aos bancos. E os bancos, se quisessem esta função de soberania, dizer aos Estados: empreste dinheiro, não te empreste dinheiro, empreste para isto, não te empreste para aquilo, empreste esta taxa, não empreste aquela taxa. Porque é claro que os mercados, todos sabemos o que são. Os mercados são os monopólios financeiros, são os grandes conglomerados financeiros. O mercadinho em que nenhum vendedor, nenhum comprador exerce nenhuma influência sobre a oferta da procura, isso não existe já hoje, quase nem nos livros de texto, nos livros de economia, porque já toda a gente diz: mas o mercado é só teórico, não existe em nenhuma parte do mundo, nem há de existir. Bom, os mercados não existem, os mercados são os grandes conglomerados financeiros. E, portanto, o Estado está subordinado ao capital financeiro, ao grande capital financeiro. A isto juntam-se os paraísos fiscais, que servem para acolher todo o dinheiro sujo do crime organizado. E o crime organizado não também o tráfico da droga, é o tráfico de armas, é o tráfico de mulheres, é sim senhor. Mas muito mais do que isso é o crime organizado por parte destes senhores do grande capital financeiro, que fogem ao fisco, que cometem fraudes fiscais, que manipulam os mercados, como agora se vai sabendo, através da manipulação da taxa Libor e da Euribor, vendem gato por lebre, porque muitos deles, com estes produtos financeiros, vendiam coisas que nem os próprios bancos que os compravam sabiam o que é que estavam a comprar. Portanto, este é verdadeiramente o crime organizado. Falava-se do risco sistémico, eu creio que agora este é o sistema do crime sistémico. É o crime, verdadeiramente, o crime organizado. De resto, costuma atribuir-se ao presidente americano Franklin Roosevelt uma afirmação em que ele dizia: entregar o governo da economia ao poder, à finança organizada, ao dinheiro organizado, é pior do que entregar o governo dos países ao crime organizado. Bom,
seja de Roosevelt ou não esta afirmação, a verdade é que hoje uma coisa e a outra são exatamente a mesma realidade. A finança organizada, o dinheiro organizado, é o crime organizado. É o crime organizado. É a corrupção organizada. E tem os paraísos fiscais exatamente para estar lá a bom recado, onde aí nesses santuários onde ninguém desmexe, cuja soberania é respeitadíssima. Um jornalista nosso, o Francisco Safio de Cabral, quando foi do ataque às Torres Gêmeas de Nova Iorque, escreveu uma crónica do público salvo erro. O mundo de agora que vai mobilizar-se para o combate ao terrorismo internacional. Eu estou para ver o que vai acontecer aos paraísos fiscais, porque toda a gente sabe, até os nossos governantes, que é por lá que passa todo o dinheiro sujo, que financia o crime organizado, que resulta do crime organizado e que financia, entre muitas outras coisas, também o terrorismo, o dito terrorismo internacional. Se não fizerem nada aos paraísos fiscais, eu tenho concluído que o mundo não quer combater o terrorismo internacional. Isso não é uma coisa, pelo contrário. Bom, então, este é o quadro em que nós vivemos. Este é o quadro de um mundo em que o capital financeiro tem predominância sobre o capital produtivo e em que a especulação se afirmou como um modo de vida próprio do capital financeiro. Os bancos existem, pensam as pessoas para recolher a poupança, digamos, das comunidades e depois colocá-la à disposição dos Estados, dos empresários, das empresas que querem fazer investimento, porque nem todos, numa economia privada, nem todos têm interesse, ou têm capacidade, ou têm, digamos, motivação para fazer investimentos. Então, esta era a função dos bancos. E, se nós fôssemos fiéis aos ensinamentos que vêm desde Aristóteles até à teologia da Idade Média, o dinheiro não cria dinheiro, poderíamos concluir desta maneira, que parece a maneira correta. Os bancos não têm que dar lucro. E, por isso, devem ser públicos. Porque eles só limitam-se a recolher a poupança das comunidades e emprestar aos financiadores. Têm que se manter, porque há despesas, digamos, de organização e de exploração. Mas não têm que dar lucro, porque se eles dão lucro, é a economia que fica mais cara. É o financiamento da economia que fica mais cara. Bom, porque é que hão de ter lucro? Não se justifica, a meu ver. E a teologia medieval e o velho Aristóteles já diziam isso mesmo. Por isso eles diziam, a usura é o crime mais hediondo que há à superfície do mundo, de tal forma que quem o praticar é ir para o inferno. E era bem feito. Bom, então, esta é a ordem do dia. A especulação como regra de vida e atividade fundamental, atividade essencial deste capitalismo de casino com dominância do capital financeiro. Só que o capital financeiro encontrou desta maneira um modo autónomo de ganhar dinheiro. Tanto dinheiro que naturalmente depois o dinheiro falta para financiar as estruturas produtivas. Porque os ganhos da especulação, enquanto a coisa corre bem, são ganhos fabulosos. Quando dá para o torto, os povos pagam. Então, é realmente um capitalismo sem risco. Até porque agora se inventou que, para além deste capitalismo sem risco, o Estado garantidor já vinha garantindo, nas PPPs e outras coisas, os investidores privados investem e o Estado garante 17 ou 18% de lucros. É o capitalismo sem risco. Agora é também o capitalismo sem falências, pelo menos para os bancos. Porque os bancos não podem falir. Bom, então, podem fazer tudo, perdem milhões e milhões e milhões e depois os trabalhadores pagam. Bom, então, esta é a regra do capitalismo financeiro. Mas se o capital financeiro descobriu um modo autónomo de ganhar dinheiro, pergunta, se o dinheiro não cria riqueza, se é capital fictício, de onde é que vêm os milhões que ganham o capital financeiro? Só pode vir dos setores da atividade onde se produz riqueza. Esses são os setores produtivos. E só pode vir, em último termo, dos trabalhadores que produzem essa riqueza. Porque não há nenhuma outra força que não trabalhe capaz de criar valor e produzir riqueza. Então, o capital financeiro desnata, digamos, a atividade produtiva para alimentar os seus lucros. E, como os lucros são maiores do que o rendimento de empréstimos às atividades produtivas, é claro que daí que resulta, digamos, um aumento das taxas de lucro, um aumento dos custos de funcionamento do sistema produtivo e, naturalmente, isto ajuda a diminuir as taxas de lucro no setor produtivo, embora em termos globais este seja um expediente para tentar contornar a tal tendência global para a baixa da taxa de lucro, porque a
taxa de lucro global do capital aumenta um pouco, porque uma parte desse dinheiro é utilizado na especulação e daí se extraem negócios lucros com muitos lucros. Mas em termos do capital produtivo, é claro que as taxas de lucro do capital produtivo baixam. Daqui resultou o aumento da incerteza e da instabilidade nos mercados financeiros, mas também nos mercados onde a especulação é a ordem do dia, nos mercados das matérias-primas, nos mercados dos combustíveis, nos mercados dos produtos alimentares. Porquê é que os produtos do petróleo, os preços do petróleo sobem e baixam? É porque há lá uma coisa não sei o quê no Iraque, não sei o quê na Síria? Não é. São especuladores que comandam isso tudo. São especuladores que comandam isso tudo. Como há uns anos comandaram, enfim, os preços dos produtos agrícolas, subiu o preço do milho, os povos da América Latina estavam a ficar, a fome devem ser assustados, tanto que pararam de brincar com essas coisas. Mas, digamos, os mercados de produtos alimentares continuam sob o fogo da especulação, como os mercados das matérias-primas, e os mercados das moedas, os mercados de produtos financeiros. A especulação faz sobretudo o que deve dinheiro. Ora bom, as crises sucederam-se e em 1995, depois da crise que teve a moeda mexicana como personagem principal, vários líderes mundiais fizeram comentários, mas o que me parece mais sintomático foi o do presidente francês Jacques Chirac. O que é que ele disse? Os especuladores são a sida da economia mundial. Na altura estava a sida e o problema da sida no seu auge. Disse, bom, então o mundo vai se mobilizar depois deste diagnóstico para combater esta pandemia da sida, que é a especulação, que é o predomínio do capital financeiro. Vão lá fazer o diagnóstico do que fizeram. Fizeram alguma coisa para combater o risco de pandemia? Nada. Fizeram tudo para alimentar. Tudo para deixar. E assim, agora, a baixa das taxas de lucro lá estava. Como é que reagiu o sistema? Da única maneira que está de acordo com a sua natureza. Estruturando esquemas e políticas para aumentar a exploração sobre os trabalhadores. Não há outra maneira de, digamos, manter as taxas de lucro, senão aumentar a taxa de exploração, a taxa da mais-valia. A parte daquilo que os trabalhadores queriam, que vai para o capital e que é retirada aos trabalhadores. Não há outro modo de fazer as coisas. E, portanto, como é que o sistema reage? Bom, tentando ir aos trabalhadores e sacar-lhes mais. Foi assim que aconteceu com o feudalismo. Mas foi assim também que o feudalismo morreu. A certa altura, já não era possível extrair mais dos trabalhadores. E o feudalismo ficou incapaz de manter o estatuto das classes dominantes e chegou ao fim. É o que há de acontecer ao capitalismo um dia. Como nós não sabemos, se é para a semana, ou se é daqui por não sei quantas, muitas semanas. Mas este é o destino. Mas agora, estamos, portanto, a ver o que é que se passou. Porque uma das primeiras reações foi esta. As estruturas industriais, perante a baixa das taxas de lucro e o aumento dos custos financeiros, o que é que fizeram? Vamos procurar salários mais baixos. É claro que o mundo, aí está. A mundialização, aí está. O que é que fizeram? Deslocalizaram-se as empresas para as Índias, as Chinas, as Indonésias, os Bangladesh, os Paquistões e, na Europa, para alguns Portugais, para os países da Europa do Leste que tinham uma mão abundante, qualificada e barata. Então, foi o mercado mundial do trabalho que se alargou, o exército de reserva de mão de obra que se alargou enormemente, pondo em concorrência direta trabalhadores com níveis salariais, com expectativas de vida, com histórias de luta, com capacidade organizativa completamente diferente. Mas este fenómeno da deslocalização provocou a desindustrialização nas mais importantes potências industriais do mundo capitalista, nomeadamente nos Estados Unidos e na Europa como um todo. E daqui resultou outra contradição. É que foi mais fácil começar a acontecer crises. E quando as crises acontecem, está isso hoje completamente demonstrado, é mais difícil sair delas. Demora mais tempo a sair delas. Exige mais sacrifícios o sair delas. E quando a economia começa a recuperar e o emprego começa a aumentar, o que se tem verificado é que o nível dos salários oferecidos, dos postos de trabalho oferecidos, são mais baixos do que anteriormente. Quer dizer, tudo a eludir o poder de compra dos trabalhadores.
Naturalmente que isto significa uma permanente sobrecapitalização e, portanto, um desfazamento entre a estrutura produtiva e a estrutura capaz de escoar, digamos, aquilo que se produz para ser vendido no mercado dando lucro. Porque este é o drama do capitalismo. Os trabalhadores trabalhando produzem mais-valia, mas o capital tem que realizar a mais-valia. Como é que realiza? Vendendo os bens que produz para vender no mercado, a um preço que lhe permita, naturalmente, absorver aquilo que os trabalhadores acrescentaram ao valor das matérias-primas, como diria o Adam Smith. Se não há quem compre aquilo que se produziu para ser vendido em termos de garantir lucro, o capital não realiza a mais-valia. E as crises do capitalismo são crises de realização da mais-valia. Então, a possibilidade de crises aumentou e tornou-se mais difícil sair delas, e quando se sai delas, os salários são mais baixos. Porque o que fica nesse país é o setor terciário. O setor terciário vai oferecendo cada vez menos possibilidades, digamos, de emprego para gente qualificada e com salários compatíveis. Daí que um fenómeno que se vem observando é o aumento enorme daquilo que se chama os pobres que trabalham. Na expressão inglesa, working poor. São pessoas que trabalham, têm um emprego, exercem uma profissão, mas que recebem um salário tão baixo que não nos permite sair da linha de pobreza. São milhões nos Estados Unidos e mesmo na rica Europa são milhões na Alemanha. Trabalhadores que estão empregados, que recebem o seu salário, mas que nem por isso saem da linha de pobreza. Ficam abaixo do que é definido oficialmente como a linha de pobreza. Mesmo na Alemanha. A virtude das políticas do camarada dos patrões, o social-democrata Gerhard Schröder, que desenvolveu estas políticas na Alemanha. Claro que depois a senhora Merkel recebeu uma beijada como uma herança benigna e continua. Mas quem lançou estas políticas foi o governo social-democrata do Sr. Gerhard Schröder. Por toda a parte, as políticas são as mesmas. A mundialização do mercado de trabalho e a concorrência direta entre trabalhadores em várias partes do mundo foi, portanto, um dos fatores novos, mais importantes para se perceber aquilo que se passa. O que acontece é que, portanto, os ganhos da produtividade nos últimos anos têm praticamente todos revertido para o capital. O que significa que a parte do rendimento do trabalho no rendimento nacional vem decrescendo e isto significa uma contradição insanável. Exatamente. O capital não é capaz de realizar a mais-valia. As crises espreitam a cada momento. E, para além, digamos, do aumento da desigualdade e da pobreza, vem alastrando o fenómeno da exclusão social, que é um fenómeno dramático. Porquê? Porque, de alguma forma, os explorados ainda estão dentro do sistema. Sem explorados, não há exploradores. Agora, os excluídos não são nem trabalhadores, nem clientes do sistema. Os milhões de excluídos em todo o mundo, se por qualquer arte mágica desaparecessem da noite para o dia, o grande capital ficava aliadíssimo. Porque não lhes fazem falta. Não são trabalhadores, nem são clientes. Bom, só estão cá para complicar a vida ao capital. Mas esta é uma realidade dos nossos dias. Este é o resultado do capital financeiro e deste capitalismo em que vivemos. Ora bom, perante esta realidade e a consciência dela, tentou-se outra saída. Vamos recorrer ao crédito. E foi o tempo do crédito fácil, abundante e barato. Crédito para tudo, para se comprar tudo, até a morte, se comprar prestações. Bom, basta só recordar, não me lembro sobre isso, o que aconteceu nos Estados Unidos com a tal bolha imobiliária. Bom, porquê? Porque havia muito dinheiro à solta nos mercados financeiros. Porque as empresas industriais já não estão lá, já estão na China, na Índia, no Bangladesh, na Indonésia, e lá se financiam. Portanto, o que fazer? Bom, vamos dar crédito muito barato. O crédito subprime é um crédito concedido sem as condições mínimas, digamos, de cautelar, digamos, a sua recuperabilidade. É crédito dado a pessoas que não têm, digamos, o chamado crédito ninja, não têm, uma expressão inglesa, nem rendimento, nem emprego, nem ativos para pagar. E sabia-se que era assim. E como é que se multiplicou os jogos de casino e a especulação? É que estes créditos eram créditos que assentavam numa hipoteca. E como havia esta garantia, os bancos emitiam eles próprios títulos obrigacionistas que colocavam no mercado. Substituíam, portanto, papel nos seus balanços por dinheiro líquido que iam buscar ao mercado.
O que é o mercado? Os fundos de investimento pelos pontos de controle, os fundos de pensões, as seguradoras. E esta papelada espalhou-se por todo o mundo. Espalhou-se por todo o mundo. Depois chamaram-lhe lixo tóxico. Mas eles sabiam que estavam a produzir lixo e que estavam a espalhar por todo o mundo. Em 2004, o próprio FBI, que é uma instituição policial, como sabem, publicou um relatório em que alertava para a epidemia de fraudes hipotecárias. Estamos no mundo do crime. Portanto, o Senado foi avisado, toda a União Americana foi avisada de que isto ia dar mal. Não fizeram nada. E o Sr. Bush declarou mesmo que não ia fazer nada. E o Sr. Alan Greenspan, que estava à frente do Banco Central Americano, dizia que isto é que era o melhor do mundo. O Sr. Bosch também disse que há o mesmo, aquele da televisão. O Sr. António Bosch também disse que esta coisa do subprime foi uma das maiores invenções dos últimos anos. Bom, então, claro que o que é que aconteceu? A certa altura, as pessoas e as famílias deixaram de poder pagar. Quando deixaram de poder pagar as suas prestações, o mercado esvaziou-se. O preço das habitações, das casas, começou a reduzir. Lá se vai a garantia da hipoteca. Enfim, o termo, aqueles, através da chamada titularização de créditos, a multiplicação, digamos, dos títulos de crédito com base naquela hipoteca, transformou-se em papel que não vale nada. O tal lixo tóxico. Bom, então, o que é que fez o sistema? O sistema fez aquilo que está na sua natureza. Diz que os bancos não podiam falir, sobretudo os grandes, e nos Estados Unidos e na Europa foram milhões de dólares e de euros, milhões de milhões. Não foram assim fotóquicos, milhões de milhões, diretamente passados do horário público para os bancos. Às vezes houve nacionalizações, quer dizer, transformou-se de dívida privada em dívida pública, mas pura e simplesmente foi através de subsídios. Bom, então, aqui está. Qual é o papel do Estado? É outra nota que queria deixar-vos. Ao contrário do que muita gente vem querendo difundir, o neoliberalismo não é a morte do Estado. Nunca o Estado foi, com tanta clareza, um Estado de classe como é hoje. É indisfarçável que este Estado é um Estado de classe. É um Estado que está a trabalhar para pilhar os trabalhadores, para humilhar os trabalhadores, para lhe tirar todos os direitos, e roubar-lhes o máximo de salário, obrigá-los a trabalhar gratuitamente o máximo que puder. Talvez nunca tenha sido tão evidente como hoje a natureza de classe do Estado. Portanto, o Estado está aí e um Estado bem forte para prosseguir os seus objetivos, não aqueles que nós gostaríamos que o Estado prosseguisse. Desencadeada a crise, ela depois passou para a Europa e o que é que se diz quanto à crise? Disseram, isto é uma crise do neoliberalismo. Como quem diz, o capitalismo não tem nada a ver com isto, o capitalismo é eterno. E não há alternativa ao capitalismo. O neoliberalismo é que tem alternativa. O nosso Sócrates tem isso. O neoliberalismo morreu, como o comunismo morreu há 20 anos. Não descobriu nada porque já no século XVIII havia gente na França que dizia o socialismo morreu. Falar dele é o mesmo que falar um cadáver. E afinal, enganaram-se. O Sócrates também se enganou, de certeza absoluta. Mas enfim, muita gente veio dizer isto. É uma crise do neoliberalismo. O capitalismo está aí para dar lugar. A gente tem, até o Sarkozy disse. O mundo não pode continuar como até agora. O neoliberalismo tem que sair de cena. Mas não saiu. Reforçaram o neoliberalismo. Convencidos de que, como diz o nosso povo, ferida de cão se cura com o focinho do mesmo cão. Às doenças provocadas pelo neoliberalismo, somado mais neoliberalismo. Outros vieram dizer, as causas da crise são causas morais. São os malandros que andaram para aí a fazer coisas que não deviam e até os mercados cometeram excesso. A senhora Merkel diz que a crise se devia aos excessos do mercado. Uma coisa que ninguém pensaria. Então os mercados agora cometem excesso. Mercados que tudo resolvem objetivamente, como leis naturais. Agora cometem excesso. Bom, mas por vídeos cometeram, diz a senhora Merkel. Como eu há pouco dizia, esta crise não tem outra caracterização. É uma crise do capitalismo. É uma crise de eleição da mais-valia. É uma destas crises reveladoras das contradições do capitalismo. Como é que reagiu, então, o sistema? Como lhes disse há pouco, transferindo milhões e milhões e milhões para tapar os buracos dos jogos de casino, da jogatina em que se comprometeu. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Europa. Há um período, digamos,
sintomático. No início de 2010, o Conselho Europeu reuniu os chefes de Estado e de disse: este ano a prioridade ainda vai ser a de combate à crise, combate ao desemprego, financiamento da economia e auxílio às vítimas da situação. E todos nós depois foram melhorar. É claro, tem que ser assim. O problema é que 2 meses depois, o mesmo Conselho Europeu, com a mesma solenidade, veio dizer exatamente o contrário. Agora, a prioridade passa a ser a de resolver o problema dos déficits e o problema da dívida externa, custa a quem custar e, naturalmente, os trabalhadores é que têm que pagar. Porquê que aconteceu assim? Porque, entretanto, as agências de rating americanas, em nome dos mercados, tinham começado a desenvolver as suas teses e a vender o seu peixe. E, rapidamente, em vez de se reconhecer que os Estados tinham endividado para tapar os buracos do banco, veio-se reconhecer, afinal, que os Estados dos países mais débeis, os chamados povos do Sul, com um toque racista, se tinham endividado porque os povos tinham andado a viver acima das suas posses. É a velha técnica de culpar as vítimas das suas próprias desgraças. E quem anda a viver acima das suas posses, naturalmente, cá se fazem, cá se pagam. Então agora tem que pagar. Pagar com o quê? Com os programas de austeridade que nos impingiram. As agências de rating, o FMI, o Banco Central Europeu, a União Europeia, todas as troicas e todos os troicos que andam por aí. O que são estes programas de austeridade? São programas para resolver os problemas do déficit e da dívida? Não são. Não são. A Grécia já respirava muito mal do déficit da dívida quando o Sr. Papandreou, que era então o primeiro-ministro, disse ao Sarkozy e à Sra. Merkel: nós vamos reduzir drasticamente as despesas públicas e eu vou cancelar os contratos de compra de equipamento militar que nós firmamos. Com quem? Com a Alemanha e com a França. O que é que lhe disseram a Sra. Merkel e o Sr. Sarkozy? Nem pense nisso. Os contratos são para se cumprir. E então a Alemanha vendeu à Grécia e o povo grego está a pagar não sei quantos aviões, não sei quantas fragatas, muito mais helicópteros, muito mais material de guerra. O que é que significa isto? Significa que o povo grego continua a ver acima das suas posses e anda de ilha em ilha, de fragata e de helicóptero e de aviões, qualquer coisa. Não é, portanto, para resolver os problemas da dívida. Porque se quisesse resolver, a Grécia, Portugal, a Irlanda são assim um cagagésimo, digamos, no produto comunitário. Era como quem dá para a caixa das almas, resolvia o problema. Se este fosse um espaço de solidariedade, mas não é. Isto é um espaço de carrasco. E os problemas da austeridade visam, portanto, o quê? Destruir a soberania, o que resta da soberania dos povos. Esbolhando-os daquilo que são os alicerces da verdadeira soberania. O que é que nós estamos a fazer nós? Estamos a obrigar a vender redes de telecomunicações, a rede de distribuição de energia elétrica, as redes ferroviárias, as redes dos correios, os portos, os aeroportos, a companhia aérea, até a água. A água, que é a vida. Este é que é o objetivo. Estamos obrigados a despojar-nos da nossa própria soberania, para depois nos tratarem como verdadeiras colónias. E estão a retirar todos os direitos e toda a capacidade de vida aos trabalhadores, humilhando-os, como fazem as polícias mais nefastas, degradando as pessoas, matando-os a sua própria dignidade, para melhor depois os madurar. É isto o pacto de austeridade. E esta lógica concluiu a sua evolução no chamado Pacto Orçamental, que foi assinado em março passado. Eu entendo que é um pacto para o subdesenvolvimento, um pacto colonial. Um pacto colonial. Porquê? Porque, para além de outras coisas que eu vou aqui passar, obriga a que nenhum Estado possa ter um déficit para além de 0,5% do PIB. Para países como o nosso, como a burguesia, que sempre foi uma burguesia parasitária, o António Sérgio explicou isso muito bem, e continua a ser uma burguesia que vive da renda, sempre viveu, das rendas da Índia, das rendas do comércio de escravos, das rendas do Brasil, das rendas do tráfico colonial, das rendas da CE, das rendas da corrupção, das remessas dos imigrantes, das rendas das PPP. A nossa burguesia sempre viveu de modo parasita. Então é com esta burguesia que nós vamos desenvolver sem uma presença forte do Estado,
desempenhando o papel da acumulação de capital que a nossa burguesia, nunca desempenhou, não há desenvolvimento possível em Portugal. E sem desenvolvimento não há democracia, nem há liberdade. Este é um pacto colonial que nos condena ao subdesenvolvimento. Um núcleo muito restrito de países europeus, à frente dos quais há um meio. O ano passado, no Congresso do Partido da Estrela América, o secretário-geral do partido, agora na Europa fala-se alemão. Deutschland über alles. Agora na Europa fala-se alemão. Por vistos, os dirigentes alemães não perderam a vocação e o apetite imperial. E, portanto, é isto que significa o pacto. O nosso seguro, muito patriótico, o que é que veio dizer? Eu voto o pacto em plena consciência. Isto deve também dormir como ao passo, para não precisar muito descansadinho. Ele também deve dormir muito descansadinho. E o Sr. Hollande veio dizer, no fundo, aquilo que o seguro já estava aqui a repetir. Não, ele deve ter superado o ouvido. Se eu for eleito, o pacto tem que ser complementado com uma adenda ou com um novo pacto para o crescimento e para o emprego. Eu pergunto, se este pacto orçamental é um pacto contra o crescimento e contra o emprego, que diabo de lógica faz dizerem agora que querem uma adenda que preveja o crescimento e o emprego? É o mesmo que pôr a Europa a pedalar e a travar ao mesmo tempo. Se não acabam com o tal pacto, é claro que não adianta dizerem que querem políticas para o crescimento e o emprego, porque o pacto é contra o crescimento e é contra o emprego. E não há volta a dar-lhe. Então, esta é a fantasmagoria que por aí nos querem vender. Perante isto, muitos começam a recear que pode estar em causa o futuro do projeto europeu. E daí acenam alguns com uma solução. O tiram da cartola, embora seja já uma solução velha, disse o economista já em fim de carreira. A solução é dar um passo à frente na integração política, a famosa federação europeia. O jogo está. E vem com este argumento. É que a União Monetária, quer dizer, a moeda única, o Banco Central Europeu, o Pacto de Estabilidade e Crescimento e estes adornos, não se aguenta se não tivermos um Estado por trás desta moeda. Uma moeda sem Estado não é viável. Mas então, para que é que construíram a União Monetária? Sabiam isso? Construíram porque, por razões políticas, levaram isso. Não é agora tempo de falar disso. Agora, o que me parece é muito dramático que quando muitos autores começam a falar de que foi um erro e foi um fracasso a criação da União Económica e Monetária, nos venham dizer: para alimentar este erro, temos agora que cometer um outro maior, é criar um Estado Federal na Europa. Aqui há uns anos, aquele ministro muito mulherengo do Mitterrand, o Sr. Strauss-Kahn, disse a certa altura o seguinte: construímos a Europa, agora é preciso produzir os europeus. Vejam o que é esta monstruosidade. Agora é preciso produzir os europeus. Bom, o que se quer com esta fuga para a frente de fazer a Europa Federal é exatamente a mesma monstruosidade. Temos uma União Monetária. Ela está em perigo porque realmente não tem consistência do ponto de vista técnico. A única maneira de a salvar é criar um Estado para salvar esta criatura que, na sua torta, que verdadeiramente foi um aborto. Bom, é realmente brincar às coisas, porque todos reconhecem que não há um povo europeu. E, além do mais, nem eles sabem o que é a Europa. Nem sequer as fronteiras geográficas. Onde acaba a Europa? Lá à entrada da Ásia, se integrarem a Turquia? Se integram a Turquia porque não integram a Rússia. Chegamos ao Pacífico. Estamos a construir um império. Tudo isto é Europa. Certo? Pode ser que seja. Agora, de outro, não tem nada a ver com uma Europa viável, com uma entidade política, com um Estado federal que eles querem construir. A meu ver, a ideia de um Estado Federal Europeu é absolutamente inconsistente. Porque um Estado Federal tem, além do mais, por trás dele, a igualdade dos Estados. E já viram a Alemanha ser igual a Portugal e ao Chipre. A igualdade dos Estados está agora consagrada nos tratados. Nessa igualdade. Portanto, não há possibilidade de fazer nenhum Estado Federal Europeu. Este caminho para a federalização é apenas o apertar a malha
conferir, acabar com o que resta das soberanias nacionais e, portanto, entregarmos como colónias nas mãos, digamos, de algum delito, de algum Mercosi ou outros detalhes que tomem conta da Europa. Creio que este é um perigo com que estamos confrontados e, portanto, se tivermos consciência destas coisas, talvez nos mobilizemos mais facilmente para lutar contra ela. Acho que o meu tempo chegou ao fim, e, portanto, eu não tomasse mais.